Olá, torcedor e torcedora do nosso Esquadrão de Aço. Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal. Se inscreva, dê um like, ative o sininho para receber nossas novidades. Todos os dias nós temos aqui novidades do nosso Esquadrão de Aço. Vamos então a notícias sobre o nosso Esporte Clube Bahia. Olha, o Paiva comenta escolhas dos reforços e se inclui como responsável por decisões. Bahia volta a fazer mais de um gol no mesmo jogo, após 2 meses, isso é um bom sinal. Artilheiro e craque da Série A será desfalque em confronto contra o Bahia. E a CBF define uma tabela de mais 4 jogos do Bahia na Série A. Essas são as notícias que nós vamos tratar. Antes, se inscreva, dê um like e ative o sininho para receber as nossas novidades. Vamos lá, a CBF define a tabela de mais 4 jogos do Bahia na Série A. Confira as datas já confirmadas do Esquadrão no Brasileiro. A CBF define a tabela de mais 4 jogos do Bahia no Campeonato Brasileiro entre as rodadas 21 e 24. Diferentemente do que havia sido planejado de forma inicial pela própria CBF, o mês de agosto terá somente 3 rodadas, com o confronto diante do Botafogo sendo confirmado para o final de semana. Dessa forma, a comissão técnica tricolor terá o mês de agosto inteiro, com jogos em finais de semana, ou seja, com tempo para treinar, que é o que o Paiva sempre reclamava, né? Em setembro haverá pausa para a data FIFA, o que representará um espaço de 11 dias entre a 22ª e a 23ª rodadas. Nos novos jogos detalhados pela CBF, 2 deles são dentro de casa e ambos em horários noturnos. Confira então a tabela com as datas e horários já confirmados. Olha só, no dia 13, nesse próximo domingo, às 11 horas da manhã, Atlético Mineiro e Bahia. No dia 20, no domingo, às 16 horas, Bahia e Bragantino, é o primeiro jogo do segundo turno, a abertura do segundo turno. E na 21ª rodada, no dia 27 de agosto, no domingo às 16 horas, o Bahia vai pegar o líder do campeonato, o Botafogo. No dia 3 de setembro, às 18h30, também um domingo, o Bahia pega o Vasco da Gama na 22ª rodada. E no dia 14 de setembro, na quinta-feira, às 19 horas, o Bahia pega na 23ª rodada o Curitiba, lá dentro do estádio do Curitiba. No dia 18 de setembro, o Bahia pega em casa o Santos Futebol Clube na 24ª rodada. Portanto, o Bahia tem aí um tempo interessante para se preparar para os jogos. Vamos então à nossa próxima notícia. O Paiva comenta a escolha dos reforços, se inclui como responsável pelas decisões. Então, esse é um ponto também interessante. A notícia que está aqui no scbahia.com. Vamos lá. Eu e Carlos Santoro, que somos atacados, trabalhamos todos os dias e tomamos decisões, diz o técnico. O Bahia trouxe 5 novos jogadores na janela de transferências de julho. Todas as contratações foram negociadas pelo diretor de futebol Carlos Santoro e tiveram participação direta do técnico Renato Paiva. Desde a chegada do Grupo City ao comando do futebol tricolor, Santoro ganhou autonomia para definir chegadas e saídas de jogadores e membros da comissão técnica do Bahia. Uma das decisões do dirigente é de ter o técnico Renato Paiva com opinião forte na escolha pelos jogadores. Portanto, nesse caso aí, o Paiva não tem do que reclamar, né? O Paiva não tem do que reclamar. Vamos voltar aqui, que a página saiu por conta própria. A página saiu, né? Acho que toquei aqui sem querer. Uma das decisões é ter o técnico Renato Paiva com opinião forte na escolha de jogadores. Durante a entrevista coletiva de domingo, Paiva foi questionado sobre a importância dos reforços para o nível de desempenho do Bahia contra o América
Ele afirmou que não responderia a pergunta elencando os motivos, além de explicar como os reforços são escolhidos. Além de explicar como os reforços são escolhidos. Deixa eu dar só uma arrumada aqui no... Os reforços são escolhidos. Vamos lá. Sabe por que não vou responder essa pergunta? Porque quando não vinham reforços, bati no Paiva. Então, se vocês identificam como uma melhoria de qualidade, então esses jogadores faziam falta. E tínhamos um plantel limitado, até pelas lesões. Isso é um fato. Portanto, sobre os reforços, eu e o Carlos Santoro, que somos os mais atacados, fizemos uma coisa. Trabalhamos todos os dias, podemos acertar ou não. É muito difícil tomar decisões e, na nossa profissão, nós tomamos decisões. É muito fácil sentar em uma cadeira e falar do trabalho dos outros. Falar do trabalho dos outros é cômodo. Sei que é preciso fazer, mas nós temos que tomar decisões. Não vamos agradar a todos, vamos errar. Paiva afirma que a busca por reforços aconteceu diante do que foi identificado como necessário. O que fizemos foi olhar para o que precisávamos, trazer qualidade e esperar a volta dos lesionados e ter um elenco mais compacto em termos de soluções e de qualidade. O goleiro Adriel, os laterais Gilberto e Camilo Cândido, o meia Léo Cittadini e o atacante Rafael Ratão foram os reforços da segunda janela de 2023. E estou lembrando agora que o Juba vem agora no dia 1º de setembro. No dia 1º de setembro. Bom, tirando essa parte bélica do Paiva, que de fato o Paiva ele tem todo o direito de responder, né, os ataques, o que ele considera de ataques. Isso é um fato. Isso é um fato, né? Não é fácil também, na posição de um treinador, fazer, digamos assim, agradar a todos, não se agrada. O Paiva, como a gente viu, né, soltou os cachorros na entrevista, e uma das coisas, ele falou também sobre as contratações. Então, Paiva participou aí, ele mostra que participou das contratações, e também com a fala do Paiva, ele deixa claro que faltou, na primeira janela, umas contratações melhores, na verdade. E ele não fala isso, entre as linhas nós podemos perceber esse tipo de coisa. Então, nesse caso aí, cabe uma avaliação também do Paiva e do Santoro, e acredito que o posicionamento dos dois nas contratações que aconteceram agora foi exatamente buscando corrigir o que falhou na primeira janela. Isso é um fato, ok? Bom, vamos então à nossa próxima notícia. O Bahia volta a fazer mais de um gol no mesmo jogo, após 2 meses, é um bom sinal. O Bahia volta a fazer mais de um gol em um jogo. Estava com uma seca de gol, seca de gols, 2 meses sem marcar, e não é fácil, por isso que o torcedor estava aí na seca, e esperando, né, já tinha esquecido como era o gosto de um triunfo, né? Vou para o outro computador aqui, porque esse aqui agora a internet caiu, vamos ver se a internet nesse caso está aqui. Bahia volta a fazer mais de um gol no mesmo jogo, após 2 meses, Vamos lá, aqui no scbahia.com. Tricolor, vamos voltar, que está caindo aqui direto, né? Mas a gente dá um jeito aqui. Vamos voltar então. Tricolor marca 3 gols no mesmo jogo, pela segunda vez em 18 rodadas do Brasileirão. Reportagem de Vitor Freitas no scbahia.com. Vamos lá. O Bahia venceu o América Mineiro por 3-1 no último domingo e quebrou uma longa sequência sem vencer na temporada. Além disso, o time tricolor conseguiu desencantar ofensivamente com mais de um gol no mesmo jogo. Na partida contra o Lanterna da Série A, o Esquadrão de Aço voltou a balançar as redes mais de uma vez após 2 meses. A última vez em que havia terminado um jogo com pelo menos 2 gols
no placar, foi no empate em 2-2 com o Cruzeiro, também na Fonte Nova, no dia 10 de junho. Depois disso, o Bahia passou 9 jogos consecutivos com, no máximo, um gol por jogo, sendo que antes da rodada do final de semana, a equipe vinha de 3 jogos sem balançar as redes. O que conta positivo nesse período aí são os empates, né? Apesar de ser muitos empates, é melhor do que derrotas nesse caso, né? Os outros 11 jogos do Bahia. No dia 6/8, contra o América Mineiro pelo Brasileirão, foi um triunfo. No dia 30/7, foi um empate em São Paulo. No dia 22/7, Corinthians 0-0, né? O São Paulo foi 0-0, Corinthians 0-0 pelo Brasileirão. E no dia 16/7, foi uma derrota 2-0 para o Atlético Paranaense. No dia 12/7, fora contra o Grêmio, aí foi no caso nas penalidades pela Copa do Brasil, 1-1 e foi 4-3 nos pênaltis. No dia 8/7, em Cuiabá, foi um empate 1-1 pelo Brasileirão. No dia 4/7, Grêmio 1-1 pela Copa do Brasil. No dia 1º/7 de 2023, foi uma derrota também 2-1 para o Grêmio, no Brasileirão. E no dia 24/6 de 2023, às 8h30, contra o Fluminense, foi uma derrota 2-1. Esse jogo que o Bahia, inclusive, fez o primeiro gol e sofreu a virada. No dia 21/6 de 2023, às 21h30, o Bahia vence o Palmeiras por 1-0 no Brasileirão de 2023. E no dia 10/6, com o Cruzeiro, foi 2-2. Esse jogo foi às 18h30, 2-2 pelo Brasileirão. Então, foi apenas a quarta vez que o Bahia marcou 2 gols no mesmo jogo em 18 rodadas do Brasileirão. E apenas a segunda vez que conseguiu 3 tentos em 90 minutos de partida. A outra ocasião foi contra o Coritiba há 3 meses. Então tá aí o Bahia, no caso aí, o scout do Bahia. Bom, então vamos para a nossa última notícia. Artilheiro e craque da Série A será desfalque em confronto contra o Bahia. No caso, o Tiquinho, né, do Botafogo. O atacante Tiquinho Soares do Botafogo ficará pelo menos 5 semanas fora de combate, né? Apesar de ser adversário, né, a gente não torce para o prejuízo, né, dos jogadores. A gente torce para que o Tiquinho possa se recuperar, né, o mais breve possível, né? Não vai poder jogar contra o Esquadrão de Aço, mas que ele possa se recuperar e continuar fazendo o seu trabalho, né? A gente é torcedor, né, do Bahia, mas não quer dizer, no caso aqui, não defendo o mal para ninguém, e muito menos para os profissionais. Afinal de contas, o trabalho do jogador é jogar, e quando ele se lesiona, tem esses grandes problemas e dificuldades aí que precisam ser superados. A gente torce para a recuperação do Tiquinho Soares. O Botafogo terá o desfalque de Tiquinho Soares por cerca de 5 semanas. No caso, vai pegar um jogo do Bahia, né? Com uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. No período estipulado para o atacante se recuperar, a equipe fará 6 jogos, 1 pela Sul-Americana e 5 pelo Brasileirão. Um desses jogos é justamente o confronto contra o Bahia, válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no dia 27 de agosto, às 16 horas, no estádio Newton Santos, no Engenhão. Tiquinho Soares se lesionou em disputa física com Neres, ainda no primeiro tempo do empate contra o Cruzeiro, no último domingo. O atacante está com o joelho imobilizado e andando com auxílio de uma muleta. Sem Tiquinho, o alvinegro conta com Janderson, Matheus Nascimento e Valentim Adamo como opções para a posição. Não está descartado também o clube buscar um novo nome no mercado. Ok? Esse é o grande problema, né, do profissional, do jogador, né? Ele está exatamente propenso, né, a sofrer lesões até pela quantidade de jogos. O que aconteceu, por exemplo, com o Biel, que ainda está, né, já faz mais de 2 meses que está sem jogar.
O Jacaré voltou a jogar agora. O Biel, a gente acredita que possa voltar o mais breve possível. Acredito que no próximo jogo, né, vamos dizer, nós vamos ter o jogo contra o Atlético, acredito esse jogo ainda não, mas acredito que o próximo jogo, que vai ser em casa contra o Bragantino, o Biel possa ser, inclusive, escalado, ok? Nem que seja para ficar no banco e para pegar alguma minutagem depois. É isso aí, dê um like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber nossas novidades. Não esqueça de fazer seu comentário, de compartilhar e de divulgar o nosso canal Arquibancada JNS Futebol. Esse canal que é feito para você, torcedor e torcedora do Esquadrão de Aço, nosso Esporte Clube Bahia. E até o nosso próximo vídeo.